Meditações diárias. Apresentação: Raquel Ellen. Olá, a meditação de hoje tem como título A Purificação do Templo. Não sabeis que sois santuário de Deus? 1 Coríntios 3,76. Como é que está aí o seu corpo, sua mente, seu templo? Pois é, hoje a meditação faz um comparativo do Templo de Jerusalém com o nosso interior. Vamos meditar juntos? Começa assim. Com a purificação do templo, Jesus anunciou sua missão como Messias. Aquele templo, construído para a morada divina, destinava-se a ser uma lição objetiva para Israel e o mundo. Desde os séculos eternos, era o desígnio de Deus que todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins até o ser humano, fossem um templo para a morada do Criador. Olha, ele já planejou, né? Que eu e você tivéssemos um local, né, de habitação do próprio Deus. Devido ao pecado, no entanto, a humanidade cessou de ser o templo de Deus. Obscurecido e contaminado pelo pecado, o coração do ser humano não mais revelava a glória da divindade. Pela encarnação do Filho de Deus, porém, cumpriu-se o desígnio do céu. Deus habita na humanidade e, mediante a salvadora graça, o coração humano se torna novamente um templo. Olha, o Senhor tinha em vista que o Templo de Jerusalém fosse um testemunho contínuo do elevado destino franqueado a todas as pessoas. Os seus contemporâneos, no entanto, não haviam compreendido a significação do edifício de que tanto se orgulhavam. Não se entregavam como templos santos para o Divino Espírito. O pátio do Templo de Jerusalém, cheio de tumulto de um movimento profano, representava com exatidão o templo da alma, contaminado por paixões sensuais, pensamentos não santificados. Atenção, como está o seu templo? Contaminado por paixões sensuais e pensamentos não santificados? Continua a autora, purificando o templo dos compradores e vendedores mundanos, Jesus anunciou sua missão de limpar a pessoa da contaminação do pecado, dos desejos terrenos, das ambições egoístas, dos maus hábitos que a corrompem. E que coisa boa é ser limpo dessas coisas que contaminam o nosso ser, não é? Pois é, e Deus promete hoje limpar da gente. Quantas vezes nós nos deparamos com as nossas ambições egoístas e a gente percebe que nós em determinadas situações reagimos ou agimos de forma que ainda está contaminado o nosso ser. Mas vem essa boa notícia, não é? Que Deus pode mudar esses hábitos corrompidos dentro da gente. E continua dizendo assim: de repente virá o seu templo, o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como a potassa dos lavandeiros. E quando eu leio esse versinho, eu penso no fogo do ourives. Veja, Deus faz isso com a gente, né? Ele vai tirando as impurezas e, por curiosidade, eu fui dar uma olhadinha qual é o ponto de fusão do ouro, por exemplo, e da prata. Para você ter uma ideia, o da água, que é o de ebulição, que é do estado líquido para o gasoso, precisa de uma temperatura de 99,98 graus Celsius. Agora, compare com o ponto de fusão, que é no caso do estado sólido do metal, né, para o estado líquido. Para a prata precisa-se de um fogo, olha o fogo do ourives, hein? 960 graus Celsius. Para o ouro, 1063 graus Celsius. Se o da água de ebulição precisa de uma temperatura de 99, vamos arredondar, o da prata precisa de 960. Olha a quantidade, né, se eu posso dizer assim, a proporção do calor, que diferença de um para outro. E olha quando Deus entra no coração da gente, quando Ele tem entrada, que a gente permite,
a temperatura é alta para poder mudar a nossa dureza de coração. O metal é duro, é firme, precisa de uma temperatura elevada, senão ele não muda o estado, né, sólido para o líquido. E assim é o fogo do ourives eterno. Ele vem e derrete essa nossa dureza. E que boa notícia, né, hoje, para a gente pensar. Que ele às vezes permite que inclusive a gente passe por situações complexas, difíceis, mas ele quer refinar, ele quer melhorar, ele precisa mudar o nosso estado corrompido, nosso estado, né, de pecaminosidade constante. E que bom que ele faça isso hoje na minha vida e na sua. E a meditação de hoje termina assim, olha, atenção, ninguém pode por si mesmo expulsar a turba má que tomou posse do coração, cuidado. Somente Cristo pode purificar o templo da alma, não forçará, porém, a entrada. Deus nunca obriga o ser humano a nada, é muito educado, criou o livre-arbítrio e preserva essa liberdade de escolha. Não vem ao templo do coração como ao de outrora, mas diz, né? Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa. Ele virá não somente por um dia, pois diz, habitarei e andarei entre eles. Eles serão meu povo. Pisará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém. Sua presença purificará e santificará a alma de maneira que ela seja um santo templo para o Senhor e um santuário dedicado ao Senhor. Que assim seja para mim e para você. Que as palavras que ouvimos agora do autor da vida, que causa transformação, mudança, melhora, não deixe que o mal diga para você que é impossível, você é assim, vai ser sempre assim. Não é verdade. Você é assim, tem os defeitos, tem as falhas, mas será mudado, será melhorado, será moldado pelo fogo do ourives hoje, com a graça do Senhor. Que essas palavras transmitam vida à sua vida hoje. Um grande abraço e não se esqueça, meditações diárias você acompanha na Rádio Liberty às 6 da manhã e às 3 da tarde. É só acessar ecoliberty.com.br/rádio e ouça ao vivo o que realmente vale a pena. Um excelente dia e até a próxima. Você ouviu Meditações Diárias. Apresentação Raquel Wellen.